Vamos falar. Muito bom. Na nossa paraxá, o que está acontecendo aí? Na nossa paraxá, paraxá que tecer, nós temos duas mitzvot que são, na verdade, uma repetição da outra. Mas a Torá coloca as duas, então vamos entender o que a lição que a gente pode aprender disso. Está escrito o seguinte, que tavó, quando você vai vir no campo, quando você vai vir no vinhedo do seu amigo. E você vai comer lá uvas à vontade até se satisfazer. Mas não pode levar os teus utensílios para casa. Quer dizer, enquanto você está no vinhedo do seu amigo, você pode comer à vontade, mas você não pode levar para casa. Você pode comer as uvas quando elas estão lá. Pois a Torá nos diz que quando você vai no campo do teu amigo. E lá você pode pegar os grãos, katafta melilot, você pode pegar os grãos de trigo, das espigas, e comer enquanto você está lá. Mas, você não pode colocar uma foice e colher bastante e levar para casa, isso não pode. Quer dizer, enquanto você está no vinhedo do teu amigo, você pode comer uvas. Quando você está no campo do teu amigo, você pode comer trigo. Mas saindo de lá, você já não pode levar para casa. São duas mitzvot, na verdade, a mesma coisa. Quando você está no campo do teu amigo, você pode comer lá. Pergunta aos comentaristas, o que quer dizer? Agora eu vou entrar no campo do meu amigo, vou comer as frutas. Enquanto eu estou lá, eu vou fazer minha refeição. Então responde Rashi, ele fala sobre esse assunto. Bepoel akatuv medaber. O passuco está falando de um trabalhador. Não é que eu entro no campo do meu amigo para passear. Eu entro no campo do meu amigo porque eu sou um funcionário. Eu vou lá, estou lá colhendo uvas, eu estou lá trabalhando no campo. Enquanto que eu estou trabalhando lá, eu posso comer as uvas e não posso levar para casa. E também no campo de trigo, enquanto que eu estou lá, eu posso comer os grãos. Saindo de lá, eu não posso levar para casa. Falarashi também esse caso, Bepoel akatuv medaber. O pastor está falando sobre um trabalhador. Quer dizer, enquanto que ele é um trabalhador, ele está no campo, ele pode comer à vontade. Mas ele não pode levar para fora. Isso ele já não pode fazer. Então, aqui nós vemos dois casos que a Halachá nos diz que Bepoel akatuv medaber, um caso de um empregado, ele pode, um funcionário, ele pode entrar no campo do amigo, mas ele não pode levar para casa. Ele pode comer enquanto ele está no campo, ele pode comer à vontade, mas ele não pode levar para casa nem as uvas, nem os grãos. Sobre esse trecho da Torá, o Rebbe ele pergunta por que a Torá precisa escrever duas vezes a mesma coisa. Uma vez a Torá escreve no vinhedo, e uma vez a Torá escreve no campo de trigo, porque precisa repetir, uma redundância. Podia escrever um dos dois, a gente aprendeu, o outro não precisa. A Torá está falando de vinhedo e está falando de trigo, mas tem N frutas. Se você vai colher azeitonas, se você vai colher maçã, se você vai colher cevada, se você vai colher milho, a Torá não fala de todos os tipos. Nós entendemos que a Torá falou de um certo tipo, e a gente entende que isso inclui outros. Então, por que a Torá precisa repetir duas vezes a mesma coisa? E nas duas vezes, Rashi precisa explicar Bepoel akatuv medaber, que está falando de um trabalhador. O que nós aprendemos dessa repetição? Normalmente, Parashat Kitetse é uma parashá que nós lemos no mês de Elul, quando nós já estamos se aproximando de Rosh Hashanah. Então, com certeza,
aqui na nossa paraxá tem várias dicas, várias e várias dicas sobre o Rosh Hashanah e sobre o mês de Elul. Com certeza, aqui nós temos também uma dica especial que nós temos para Rosh Hashanah e para o mês de Elul. Então vamos, antes de nós explicarmos esse caso, vamos fazer aqui uma pergunta. A Torá nos diz, vários lugares, várias parshiot, que no momento que a pessoa vai cumprir as mitzvot da Torá, Deus vai abençoar ele com chuvas, Deus vai abençoar ele com fartura, Deus vai abençoar ele com rebanho. Nós encontramos isso várias vezes. Nós vemos Parshat Bechukotai, em Bechukotai Teleicho, se vocês não seguir meus estatutos, você vai receber essa bênção, aquela bênção, outra bênção. Algumas semanas atrás, nós vemos Parshat Eikev, Behayá, Eikev Tishmeun, se vocês vão ouvir minhas mitzvot, vou dar chuva no momento certo, etc. Diariamente, nós falamos isso no Shema Israel, na Parshat Behayá em Shamot. Está escrito lá, se você, Behayá, se você ouvir minhas mitzvot, Behayá em Shamot Tishmeun, e aí vocês vão ouvir minhas mitzvot, aí está escrito, Benatati, metar atzechem, Deus vai dar chuvas no vosso campo, meassata de ganecha, você vai colher seus grãos, vetiroshá, vitzerecha, suas uvas, suas azeitonas, e vai dar capim para o seu animal, tudo. Várias e várias vezes a Torá repete que se você vai cumprir as mitzvot da Torá, você vai receber N recompensas ligadas com o mundo material. Chuva, fartura, produto agrícola, animais, tudo está incluso. E tem várias e várias bênçãos. Se nós vamos olhar no livro de Maimônides, parece para nós que isso entra numa certa contradição com a maneira correta de servir a Deus. O Rambam, ele escreve no seu livro de Halachot, nas leis de Teshuvah, que, aliás, essas leis têm a ver com o mês de Elul, como nós falamos na semana passada, um dos trabalhos do mês de Elul é fazer Teshuvah. Então, sempre em todas as épocas, todas as Shivot, se estuda as leis de Teshuvah do Rambam, que ele fala para nós como fazer Teshuvah na prática. E lá nas leis de Teshuvah, o Rambam fala o seguinte: não pense que você vai servir a Deus com o intuito de receber uma recompensa nesse mundo material. Não é essa a forma de servir a Deus. A pessoa não pode pensar que ele vai cumprir as mitzvot, ele vai estudar a Torá, ele vai ficar rico, ele vai ter essa bênção, aquela bênção, ligadas com o mundo material. Não é a maneira correta da pessoa servir a Hashem. A pessoa tem que servir a Hashem apenas lishma, com intenção de fazer as mitzvot de Hashem, sem intencionar as recompensas do mundo material. Mas o Maimônides, ele fala mais ainda, que a verdadeira recompensa que nós devemos almejar é a vida do mundo vindouro, do Olam Haba. Ou, como ele, no entendimento do Rambam, isso está falando a vida pós-morte, que é o paraíso. Lá a verdadeira recompensa. Isso tem que ser a verdadeira recompensa do ser humano, e não bens materiais. Assim, então, a gente vê que não é essa a maneira correta de servir a Deus. Que a pessoa vai servir para coletar bens materiais. Isso aqui não é o verdadeiro objetivo. Então, isso parece em contradição de tudo que nós vimos agora, esses psukim. A Torá fala, se você vai andar nos meus estatutos, então você vai ter chuva, você vai ter frutos, vai ter bênçãos, etc, etc. Vai ter chamoas, vai ter os teus grãos, vai ter uvas, vai ter... Parece que tudo a Torá nos diz que a gente sim tem que almejar uma recompensa material. Então, isso parece que entra em contradição com essa maneira que o Rambam ensina para nós. Mas ainda nós encontramos no Pirkei Avot, que falou antigo no Gishtuchó, Al tiyu ka'abadim, vocês não podem ser como escravos, hameshamshim et harav, que eles servem o seu amo, com a intenção de receber recompensa. Mas vocês têm que ser como escravos que servem o seu amo sem a intenção de receber recompensa.
Então, como isso aqui combina com tudo aquilo que nós estamos falando até agora, com todas essas bênçãos? Na verdade, o próprio Maimônides faz essa pergunta. Se não é essa maneira que a pessoa tem que servir a Deus, por que que a Torá ela prometeu tantas bênçãos no mundo material? Na verdade, isso fica mais difícil quando nós estamos agora se aproximando para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o momento que nós recebemos a Deus como Rei do Universo. Todas as nossas orações, nós falamos Meloch al haolam kulo bechudech. Reine sobre todo mundo. Nós pedimos para reine sobre todo mundo. Que todo o intuito de Rosh Hashanah a nossa reza tem que ser submissão a Deus, receber sobre si o reinado divino, coroar a Deus como Rei do Universo. Quer dizer, nossa oração tem que ser em assuntos espirituais, que eu devo me elevar espiritualmente, que eu devo crescer, que eu devo... Mas se nós vamos ouvir um pouquinho as rezas do povo judeu, está todo mundo pedindo assuntos materiais. Nós vamos pegar o Magzor, que fala tantos assuntos espirituais, nós vamos torcer. Então, nós vamos ver que está saindo lá um pedido que a vaca dá leite, que a galinha dá os ovos, que minha lojinha dê lucro, e que eu tenho saúde. Esses são nossos pedidos. Sinceramente, ninguém está preocupado em Rosh Hashanah, que Deus vai ser o Rei do Universo. Estou preocupado que vai ser com minha parnassá, o que vai ser com minha saúde, como vai ser com meus filhos. É isso que eu estou preocupado. Então, como combina as coisas? Como combina as coisas? Nosso serviço de Rosh Hashanah é o momento máximo de elevação espiritual. Somente quando chega Yom Kippur, que nós somos incomparados a anjos, e a nossa cabeça está tudo fazendo pedidos materiais. Será que isso está certo? E não podemos dizer que isso está errado, porque todo mundo, 99,99%, essa é a sua intenção. Pode ser, tem grandes sadikim, que as intenções dele são mais elevadas, mas não é nosso caso. Então, como funciona isso aqui? Então, o Rambam, o Maimônides, ele dá uma explicação para isso. Ele fala o seguinte, ele fala que, a exemplo de um trabalhador, que ele vem trabalhar, ele vem fazer o seu trabalho para você, se realmente tem uma função, e ele recebe o seu salário no final do mês. Mas se ele é um bom trabalhador, ele precisa de ajuda de custo. Ele precisa de vale transporte, ele precisa de vale-refeição, ele precisa de ser sustentado enquanto ele trabalha. Se ele não vai ter como chegar no trabalho, se não vai receber o dinheiro para o transporte, se ele não vai ter comida em casa, ele não vai trabalhar. Vai chegar aqui esgotado e aí vai acabar esfomeado, não vai ter trabalho nenhum. Então, a Torá nos diz, saiba que se você servir a Deus como tem que ser, a tua recompensa está guardada para o mundo vindouro. A tua recompensa é no mundo espiritual. Mas, quando Deus vê que você está se dedicando para a Torá e para as mitzvot, ele abre para você o leque e dá para você uma vida boa nesse mundo material, para que você tenha a força de servir a Deus. Para que a tua recompensa está guardada lá em cima. Mas para que o Yehudi possa estudar a Torá e possa cumprir as mitzvot com alegria. Então, no meio do caminho, Deus dá para ele sustento, Deus dá para ele saúde, Deus dá para ele nachas dos filhos, Deus dá para ele bênçãos em todos os assuntos. Porque isso, na verdade, é ajuda de custo que Deus está dando para nós, para que o trabalho que seja feito da maneira correta. Agora, uma pessoa que não serve a Deus, que realmente ele está em outros caminhos. Então, a Torá fala, então Deus fala, para que eu preciso dar para ele sustento, saúde, se ele não está usando da forma certa. Mas, pelo contrário, ele está usando o dinheiro que ele tem para fazer coisas erradas. Ele está usando a saúde dele para fazer... Então, Deus tira dele toda essa bonança física, já que ele não está sabendo usar da maneira correta. Mas isso não é um castigo. Ele não está usando a forma correta. Deus tira isso aqui para impedir que ele vai fazer coisas, para ele fazer bobagens. Então, não é que se você cumprir mitzvot, você vai ter recompensa. Se você não cumprir mitzvot, você vai ter castigo. Não. Se você vai cumprir mitzvot, a tua recompensa está guardada lá em cima. Mas Deus vai te dar uma ajuda nesse mundo, por enquanto. Um auxílio para que você possa fazer a vontade de Hashem da maneira correta. Caso contrário, que você não está cumprindo as mitzvot de Hashem, então Deus tira de você toda essa possibilidade.
E nós encontramos a famosa pergunta que existem muitas pessoas, muitos ímpios, que eles são ricos, que eles têm tudo de bom. Mas tudo isso aqui faz parte do plano divino. Nós não sabemos, às vezes eles fizeram uma boa ação, então Deus quer recompensá-lo por essa boa ação e tirar a recompensa que está guardada para ele no mundo vindouro. Então ele ganha tudo aqui e pronto. E dessa forma, como fala para nós, nossos sábios no Talmud, que a recompensa que um ímpio, um rachá, recebe é para ele algo negativo, que Deus está dando para ele tudo agora, ele está perdendo todo, ele está tirando dele o capital. Não só para ele nenhum capital, mas nós não entendemos realmente quais são os caminhos divinos. Nós só estamos explicando o que significa essa maneira da pessoa saber como realmente como funciona esse plano divino. Então, isso que a Torá fala, se vocês não cumprirem as minhas mitzvot, e aí Deus dará para você a chuva, etc, etc. Isso não quer dizer que isso aqui é a recompensa do teu trabalho. Isso que te dá a possibilidade de você fazer a vontade divina de uma forma maior. Por isso, quando nós chegamos em Rosh Hashanah, nós queremos que Deus reine sobre nós queremos melhorar espiritualmente, nós queremos crescer. Nós estamos pedindo, Deus, dê para nós essas possibilidades. Dê para nós parnassá, dê para nós riqueza, Deus para nós sucesso, para que nós possamos usar isso aqui em prol do teu serviço. Não é que nós estamos pedindo algo físico, nós estamos pedindo algo espiritual, como explicou para nós o Baal Shem Tov, o Magid Mezrich, todos os Rebbeim, que a matéria de um judeu é divindade. Nossas bênçãos materiais são divindades, que a gente sabe usar isso aqui para assuntos divinos, para assuntos espirituais. Então, isso, na verdade, é todo o contexto. Então, por isso que, então, agora nós vamos ir para a nossa paraxá, que nós estamos falando. A Torá fala o seguinte: quando você vai para o campo do teu amigo, o que fala Rashi? Bepoela katuv medaber. O passuco está falando de um empregado, de um funcionário. Quem é esse funcionário? Quem é esse campo? E quem é teu patrão? Você está trabalhando lá. Patrão é o dono do mundo, é o boss. Ele realmente é que manda em tudo. Deus. Qual é o campo de Deus? É o mundo inteiro. Então, fala para nós na Torá, quando você vai estar no campo divino, você está aqui nesse mundo. Bepoela Katume da Berta, falando de um funcionário. Aqui nós estamos aqui nesse mundo, que nós somos funcionários de Deus. Como está escrito na Mishnah, Ani nivrei leshamesh et koni. Todo o meu objetivo pelo qual eu fui criado é para servir meu Criador. Então, cada um que está aqui nesse mundo é um funcionário divino. Nós estamos no campo de Deus. Quando você está indo no Besiderech, você está indo no campo de Deus. E aqui você está trabalhando. E você realmente está fazendo o teu trabalho para Deus. Então, saiba, no final do trabalho, tá um funcionário. No final do trabalho, você vai receber o teu salário. Ou seja, depois dos 120 anos, quando terminar o teu trabalho, que o nosso trabalho é durante 120 anos. Nosso contrato é 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 120 anos, ou 180, ou vida eterna. Então, durante todo esse tempo, nós somos funcionários de Deus. Terminar o contrato, nós vamos receber a recompensa está lá. Mas enquanto você está no campo do teu patrão, você é um funcionário, você pode comer dos grãos que estão lá. Você pode se alimentar dos grãos que estão lá, porque realmente isso é a ajuda de custo que Deus dá para nós. Quer dizer, durante a nossa vida, tudo que nós recebemos, a nossa parnassá, o nosso alimento, nossa saúde, são os grãos que nós estamos comendo aqui nesse mundo. Porque isso aqui nós temos direito, porque nós somos funcionários e nós estamos no campo do patrão. Então nós temos direito. Então, realmente, a Torá está dando para nós uma indicação que toda a bênção que recebemos nesse mundo faz parte do nosso dia a dia, faz parte do auxílio-emprego que a Hashem está dando para nós. Vale-refeição que ele está dando para nós todo dia. E de lá nós temos direito de pedir, nós somos funcionários. Ele pode pedir saúde, ele pode pedir sustento, ele pode pedir riqueza, ele pode pedir abundância. Muitos filhos, todo mundo com nachas, tudo isso aqui faz parte dos grãos que nós comemos enquanto nós estamos no campo do nosso amigo.
que Deus realmente é o nosso patrão. Ele tem obrigação. Enquanto nós estamos trabalhando para Ele, somos funcionários. Ele tem a obrigação de nos sustentar. E isso significa a explicação desse passuco do lado espiritual. Mas aí a Torá fala que existem dois aspectos. Existe aquele que vai trabalhar no campo do amigo, aonde cresce trigo, um grão. E existe aquele que vai trabalhar no vinhedo do amigo, aonde cresce frutas, onde cresce uvas. Qual a diferença da uva e qual a diferença do grão? Existe uma brachá que nós falamos, uma brachá final, que nós falamos após o alimento, na maioria dos alimentos, com algumas exceções, de pão, de mezonot, mas a maioria dos alimentos que nós comemos, a pessoa pode fazer uma refeição inteira, comer arroz, feijão, peixe, vai comer ovos e tudo, a brachá final, Borei Nefashot. Borei Nefashot é uma brachá que inclui vários tipos de alimentos. E lá nós falamos o seguinte, Borei Nefashot Rabot, que Deus cria várias almas. Vechesronan e o sustento delas, aquilo que elas precisam para viver. Isso que nós estamos agradecendo, que Deus nos dá o alimento que a gente precisa para viver. Como nós falamos, o nosso arroz e feijão, do dia a dia. Nosso arroz e feijão que Deus dá. Depois a gente continua essa brachá, ao kol masha barata, sobre tudo que Hashem criou, leachayot bahem nefesh kochai, para dar vida para todos os seres. A gente agradece a Deus, Baruch Olamim, que Ele é abençoado a vida do mundo. Que essa parte, parece que aqui nós temos duas partes nessa bênção. Na verdade, esse Borei Nefashot é uma brachá de dois aspectos de alimento. Existem alguns alimentos que a pessoa come para se sustentar. A pessoa come arroz, feijão e bife, a comida do brasileiro. Então, isso é a brachá final. Hashem dá para nós esse alimento para nos sustentar. Agora, tem certos alimentos que a pessoa come por prazer. A pessoa não come chocolate para se sustentar. A pessoa não come frutas para se sustentar. Ele come frutas e outros guloseimas para ter prazer. Então, isso é a segunda parte da brachá. Kol, masha, barata, tudo que Hashem criou, leachayot, para dar para nós vitalidade, vida. Não apenas ressonar, que é a nossa necessidade básica. A gente quer realmente vitalidade. Então, tem dois tipos de alimentos que Deus dá para nós. O alimento básico, que é o nosso sustento, isso é exemplificado com trigo, as espigas de trigo. Agora, existe o alimento que é dado para nós termos prazer, por prazer, que é simbolizado pelas uvas. Que as uvas, de lá sai o vinho, que nosso sabe, que consta no Tanakh, que o vinho consta no Pasuk, Amesameach Elokim Enashim. O vinho alegra Deus e os homens. Só como toma vinho, ele fica alegre. E Deus também fica alegre quando a gente toma vinho, porque a gente faz kiddush com vinho, a gente faz Birkat Hamazon com vinho, todas as brachot, a gente faz no casamento, a gente faz com vinho, Brit Milá, a gente faz com vinho. Alegre Deus e os homens. Então, esses dois tipos de campos são duas formas de servir a Deus. A recompensa dele são espigas, sustento dele, e outra recompensa dele são as uvas, prazer. Quando que a pessoa recebe o sustento básico? Quando ele recebe o prazer. Em outras palavras, a pessoa pode se contentar com salário mínimo. Ele consegue se sustentar, não o salário mínimo que nós temos aqui na lei brasileira, que é feito para os coitados. Falando aqui, o salário mínimo para a pessoa se sustentar. Às vezes a pessoa ganha Baruch Hashem todo mês, ele consegue pagar todas as suas contas, a pessoa fica contente com isso. Isso são as espigas. Tem aqueles que eles não bastam salário mínimo, eles querem riqueza, eles querem uvas, eles querem prazer. A gente fala que para um Yehudi não se pode desejar parnassá. Parnassá é o que deseja para os outros. Para um Yehudi tem que ser riqueza, tem que desejar riqueza. Então isso tem que ser o nosso desejo. Então essa diferença se a pessoa vai comer espigas ou ele vai comer uva. Depende. Quem merece a recompensa às espigas e quem merece a recompensa às uvas? Depende qual é o teu trabalho. Se você vai trabalhar no campo de trigo, você recebe trigo. Se você vai trabalhar num vinhedo, você recebe uvas. Qual a diferença? Existem duas formas de servir a Deus. Nós falamos antes
que existe um dito dos nossos sábios na Mishnah, Ani nivreiti leshamesh et koni. Eu fui criado para servir o meu Criador. Para isso eu fui criado. Então, tem pessoas, e tem um outro dito que é quase igual, é uma outra versão, mas tem uma grande diferença. Tem uma outra versão que fala, Ani lo nivreiti, ela leshamesh et koni. Eu não fui criado, mas somente com a intenção de servir meu Criador. Qual a diferença dos dois? Aquele que fala, eu fui criado para servir meu Criador, ele sabe que tem que servir a Deus. Mas para ele, isso aqui é um fardo. Ele vai cumprir todas as mitzvot, ele vai estudar a Torá, mas é minha obrigação, para mim é um fardo. Ele, por mim, eu preferia ter uma vida boa de outros, mas o que eu vou fazer? Eu fui criado para servir meu Criador. Eu fui criado para servir meu Criador, tá bom? Então tem que fazer minha obrigação. Você trabalha por obrigação, você está trabalhando no campo de espigas. A tua recompensa vai ser grãos. Realmente você vai receber teu sustento, tua subsistência, mas não mais que isso. Da mesma forma, da forma que você serve a Deus por obrigação, pelo fardo, Deus também vai te sustentar, apenas o necessário. Realmente você está servindo a Deus. A Nini Vrente foi criado para servir meu Deus. Agora, tem aquelas pessoas que a vida inteira dela é somente servir a Deus. Eles servem a Deus por prazer, eles servem a Deus por alegria, eles servem a Deus com vontade. E realmente tudo que eles podem fazer quando estudam a Torá e cumprem as mitzvot, ele faz isso aqui com uma grande alegria. Então, sobre esse tonito ali, não nivreite, não foi criado. Ela somente para servir meu Criador, isso é a vida dele. Isso é a minha vitalidade. Então, ele não está trabalhando no campo de espigas. Ele está trabalhando no vinhedo. Porque para ele o serviço a Deus é com alegria, não fardo. Ele está trabalhando no vinhedo, ele está trabalhando com vinho. Para ele o dia inteiro ele está fazendo lechaim. Isso é para ele a vida inteira. Não precisa fazer lechaim físico, lechaim espiritual. O vinho da Torá, a alegria, ele chega às alturas. Então, essa pessoa está trabalhando no vinhedo de Deus. Então, a recompensa que ele vai ter não vai ser grãos, vai ser uvas, vai ser prazer, vai ser deleite. A vida inteira dele vai ser dedicado, a ajuda de custo dele vai ser de uma forma muito alegre. Já que ele serve a Deus com muito mais empolgação e muito mais dedicação, então realmente Deus vai dar para ele muito mais do que ele merece, muito mais que ele precisa, porque ele está servindo no vinhedo de Deus. Ele vai ganhar uvas, ele vai comer uvas à vontade. E isso realmente é a nossa maneira de servir a Deus, essas duas formas de servir a Deus. Qual a diferença? Como que a pessoa pode chegar a cada uma dessas formas? No momento que a pessoa estuda a Torá e entende que a Torá na verdade, o nosso guia, é um guia, mostra para nós como o código de leis, como nós temos que se comportar. Mas ele estuda a Torá exatamente apenas do lado intelectual, da parte revelada da Torá, que ele sente apenas as obrigações que a Torá nos dá, então ele vai fazer tudo 100%. Mas ele vai fazer apenas pela obrigação dele, ele vai fazer de uma forma seca, sem aquela empolgação. Para ele poder estudar a Torá e cumprir as mitzvot com alegria e empolgação, ele precisa de um ingrediente especial. Não basta apenas estudar a Torá. A Torá é chamado de grãos, a Torá é chamado de água, a Torá é chamado de pão, e a Torá é chamado de vinho. O que quer dizer o vinho da Torá? O vinho da Torá é o estudo profundo da Torá. Nossos sábios dizem que nichnas yain yotze sod. Quando entra vinho, sai o segredo. A pessoa que bebe muito vinho, ele conta os segredos dele. Porque a palavra yain, o valor numérico dela, yud, 10 e nun é 50, dá 70. Sod, o segredo, samer, vav, dalet, também dá 70. Que a pessoa bebe vinho, sai os segredos. Na Torá próprio, existem vários níveis. Existe um nível da Torá que é chamado Pshat, a maneira literária de entender a Torá. Maneira simples, que você entende a tradução. Remes, as indicações. Drash, que são as interpretações, que tudo isso aqui faz parte da Torá revelada. Agora, existe um quarto nível que é chamado Sod. Sod é um segredo. E essas 4 letrinhas, Pshat, Remes, Drash, Sod, são as iniciais da palavra Pardes.
Pardes é um pomar, onde crescem frutas. Enquanto que a pessoa não conhece os segredos da Torá, ele está no trigo ainda, ele está no pão, ele está na água. Para ele conhecer os segredos da Torá, ele precisa conhecer o só. Para ele chegar no vinho da Torá, ele precisa conhecer o só do segredo. O segredo é o estudo da parte profunda da Torá, que hoje em dia é acessível para todos nós, através do estudo da Hassidut. O estudo da Hassidut não apenas nos ensina quais são as leis que a gente deve seguir, quais são o comportamento que a gente deve seguir. Hassidut explica para nós o brilho, a luz que se encontra atrás de todas as mitzvot da Torá. A pessoa, quando ele estuda Hassidut, ele cumpre as mitzvot baseado no estudo da Hassidut, ele está ligado com o vinho da Torá. Ele está ligado com a parte de alegria, de prazer. Então ele está trabalhando, não está trabalhando no campo de trigo de Deus. Ele está trabalhando no pomar de Deus. Ele está trabalhando no vinhedo de Deus. Então aqui nesse mundo ele recebe uva, ele recebe a recompensa dele é através realmente de uma forma muito acima do esperado, é muito acima daquilo que realmente ele precisa para subsistir. E se nós vamos perguntar, nós conhecemos tantos Hassidim, que a vida inteira deles era uma vida pobre, uma vida humilde, não faziam questão de riqueza, etc. Mas a maneira, a recompensa, a alegria de viver, nós não medimos em quanto que é a conta bancária da pessoa, em que tipo de carro que ele tem, em que tipo de apartamento ele tem. Não é dessa forma que nós medimos a alegria, a beleza e a vida boa da pessoa. Esses Hassidim, eles viviam, sobre eles está escrito, eles já viam o paraíso nesse mundo. A alegria de viver, paraíso, a gente conhece muitos Hassidim que estão, a alegria de viver nesse mundo é igual a um paraíso. Isso é a verdadeira recompensa. Essa é a verdadeira riqueza. Essas são as uvas. Ele não precisa da subsistência. Às vezes a pessoa, o Rebbe uma vez falou, que tinha falecido nos Estados Unidos, já faz uma história de 60 anos atrás, que faleceu um judeu nos Estados Unidos, que ele era bilionário. Hoje em dia, quando você fala bilionário, tem muitos. Mas há 60 anos atrás, bilionário, quer dizer, alguém que acho que tinha 2 bilhões de dólares. Naquela época, uma pessoa que é bilionário era uma coisa, eu acho que tinha contado nos dedos quando tinha nesse mundo. Então, o Rebbe falou, nós podemos pensar, agora faleceu a pessoa mais feliz que nós temos na face da terra. Ele falou, vocês estão enganados. Ele era um escravo. Ele era um escravo. Ele não podia ir para nenhum lugar, que tinha medo que iam sequestrar ele. Ele não podia comer em nenhum restaurante, que tinha medo que iam envenenar ele. Ele não podia sair de casa sem ter 10 pessoas em volta dele, que ele pensava que... Ele não podia, não tinha vida. Nunca podia sair com alguém para passear, não tinha vida. Ele era um escravo do próprio dinheiro. Então isso aqui não é vida. Isso o Rebbe falou, uma sikha inteira. Às vezes a gente pensa que a medida da alegria vem da conta, não tem nada a ver. A pessoa pode estar independente do que ele tem na vida, tem muito ou tem pouco, ele pode estar no vinhedo. Se ele se sente que ele está na alegria de viver, ele tem realmente o prazer da vida, ele está em outro nível. E isso quando ele está ligado com o vinho da Torá. Quando ele vai no vinhedo, quando você vai no vinhedo do teu amigo, ele está indo no vinhedo de Deus, esse grande mundo. O nosso patrão, não tem apenas um campo de trigo, ele tem um vinhedo. Depende que a pessoa pode viver com paz, alegria, harmonia e felicidades num vinhedo. Isso depende da escolha dele. Depende da escolha de cada um. Quando a pessoa se dedica ao vinho da Torá, ele realmente vive, ele tem uma outra vida, e a recompensa dele, a vida dele material nesse mundo é totalmente diferente. E é essa a lição que nós temos no mês de Elul, que nós estamos chegando agora no Rosh Hashanah, quando nós estamos pedindo o que nós queremos para o ano que vem. A Torá dá para nós 2 opções. Você, com certeza, o povo de Israel merece que vai receber tudo o que ele precisa para o ano seguinte. Nós vamos privar, Deus já garantiu. Nós vamos ter saúde, sustento. Nós estamos, o Melach Bassadel, o rei está no campo. Ele está recebendo todo mundo de bom grado. Ele está mostrando cada uma face sorridente. Está todo mundo contente. O rei está muito bem. O rei está perto de nós. Então, é garantido. Cada um vai receber aquilo que ele precisa. Mas ele tem 2 opções. Ou ele pode realmente ter uma vida, ter abençoado tudo que ele precisa, mas ele vai receber, quer dizer, ele vai viver
ele vai subsistir nesse mundo, ele vai sobreviver nesse mundo, ele vai passar por esse mundo fazendo a vontade de Deus e realmente, porque ele serve a Deus de uma forma seca. Ou ele pode ter uma vida abençoada, ou ele pode ter, todo mundo tem abençoado, mas abençoado no sentido de uma vida prazerosa, está ligado com o vinho da Torá. Para isso a pessoa precisa subir um pouquinho de nível, ele precisa chegar a um certo nível que realmente ele entende que ele está no vinhedo de Deus. Esse mundo é um mundo muito bom. Quando Deus entregou a Torá para Moshe Rabbeinu, ele falou, Bati legani, eu vim para o meu jardim. O mundo é um jardim de Deus. Nós podemos olhar para o mundo como Ginat Egoz, um jardim de pecados, assim, ou podemos dizer Gani, o jardim divino. Depende quando a pessoa enxerga o nosso mundo. Mesma forma, na nossa vida, a pessoa enxerga tudo que acontece em volta dele. Se ele vai ficar lendo o jornal, ele vai vendo o que acontece, e cada dia ele vai espremer o jornal, vai sair sangue, vai sair escuridão, vai sair só coisas ruins. A pessoa que se empolga com isso fica o dia inteiro vivendo dessa forma, ele não consegue, a vida dele não é vida. Mas no momento que a pessoa vive nesse mundo, conforme está escrito no Tânia, que nós lemos nesse Shabbat, ele olha para o mundo que cada segundo Deus está criando esse mundo. A cada segundo o mundo está existindo pela criação divina. Então ele pode pensar consigo mesmo, imagina, tudo que vem de Deus é positivo. Tudo que vem de Deus é ótimo. Então como ele pode enxergar que tem coisas negativas? Então no momento que a pessoa vive assim, então ele só enxerga coisas positivas. Ele está vivendo no vinhedo divino. E essa é a nossa forma, essa é a nossa opção que a Torá nos dá. Você pode escolher viver no vinhedo de Deus. Você pode comer uvas. Você pode ficar. Isso tudo depende da nossa decisão lá dentro. Depende da nossa maneira de olhar. Depende quando a pessoa enxerga dessa forma, realmente ele consegue sobreviver esse mundo de uma forma totalmente diferente. Uma vez alguém escreveu para o Rebbe uma carta dizendo para o Rebbe que aconteceu com ele essa desgraça, aquela desgraça, o outro falou mal dele, o outro brigou com ele, e ele realmente teve problemas no trabalho, teve problemas aqui e ali, o problema ele não sabe como ele sai de toda essa aqui. O Rebbe falou para ele o seguinte, nós vimos no Tânia que a cada segundo Deus cria o mundo novamente, porque Deus cria o mundo através de 10 ditos. Esses 10 ditos, eles estão querendo sempre voltar para a sua origem. Então, o mundo deixa para que o mundo consiga existir. A cada segundo, Deus cria novamente o mundo. Existe um passuco que fala Entzur que Eloqueino. Não existe uma rocha igual ao nosso Deus. Explica os nossos sábios. Ensaiar que Eloqueino. Não existe um desenhista igual a Deus. E o Talmud explica que nenhum desenhista consegue criar uma forma e dar vida para ela. E Deus criou, nem para o mosquito a gente consegue dar vida. E Deus criou todas as formas e dá vida para eles. Agora, existe uma explicação racídica. Quando nós vemos um quadro que um desenhista desenhou, ele foi um quadro muito bonito, realmente, todos os detalhes, etc., ele desenhou. Mas, quando nós imagina, existem 2 tipos de impressora. Impressora laser, você cai lá, sai tudo pronto, sai tudo, você coloca para imprimir, sai tudo pronto. Agora, existe impressora com jatos de tinta, que ela imprime uma linha de cada vez. Imprime uma linha, até que no final de todas as linhas sai o desenho que você quer. Imagina um pintor, que ele tem que pintar um quadro, uma linha de vez. E ele tem que imaginar todo o quadro e ele vai pintar só uma linha, aqui é azul, aqui é vermelho, tudo, para que no final da conta o quadro vai estar perfeito. Isso é impossível. O ser humano, por mais inteligente que ele vai ser, é impossível. Mas Deus consegue fazer um quadro assim. Porque a cada segundo, o mundo é criado novamente. Ele cria o mundo de forma tal que tem uma sequência lógica, como se esse mundo existisse tantos e tantos anos. Mas, na verdade, a cada segundo ele está sendo criado novamente. Então, o Rebbe falou para essa pessoa, como você está nervoso que aconteceu para você, que fulano falou, isso foi no mundo que já não existe mais. Deus criou agora um novo mundo que só existem coisas positivas. Você está vendo alguma coisa no passado? Esse mundo já não existe mais, aquele já foi. Deus criou agora um novo mundo. E a cada segundo Deus está criando um mundo. Quando a pessoa vê dessa forma, então ele não vê escuridão no mundo. Ele só vê coisas positivas, porque a cada segundo esse mundo vem de Deus, e Deus é o máximo da bondade. Quem consegue procurar e sempre enxergar a mão de Deus em cada coisa, toda a divina providência que acontece a cada segundo,
que realmente é muita coincidência para ser realmente acontecer sozinho. Então, quando a pessoa consegue enxergar as garrafas para ti a cada segundo, então ele vive no vinhedo de Deus, ele tem uma vida alegre, tem uma vida realizada. Então, Deus ele não vai apenas receber a espiga de trigo, ele vai receber as uvas, ele vai receber as bênçãos, que cada um possa receber esse ano, um ano bom e abençoado, não apenas o arroz e feijão, mas todas as frutas, os guloseimas que nós merecemos, que nós servimos a Deus baseado no estudo da Hassidut, e que a principal alegria vai ser revelado quando vai chegar Mashiach. Aqui nós vamos enxergar o mundo inteiro é um grande jardim. A forma nós vamos ao encontro numa data especial, na vinda de Mashiach, que vai levar, vai revelar, não apenas trazer uma novidade, Geulah, vai revelar que tudo que passou na nossa história era tudo parte desse plano tão maravilhoso de Deus. Nós vamos enxergar na vinda de Mashiach, aí nós vamos falar, é isso que Mashiach vai revelar para nós, é isso que a gente pensou que era tão negativo, olha como foi positivo na nossa vida, então vamos ser inteligentes para já viver dessa forma, e nós vamos receber todas as bênçãos divinas, um ano bom, um ano alegre, um ano realmente que tenha tudo que nós precisamos da melhor forma possível, e que seja ainda hoje a Geulah total e completa, realmente receber o ano novo junto com a vida de Mashiach, imediatamente para todos. Amém. Amém, Rabino. Escolha,